E se um único versículo da Bíblia pudesse ser o estopim de um debate que abala as estruturas da fé? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso. Uma discussão pública que começa com uma pergunta aparentemente simples, mas que rapidamente evolui por um conflito fundamental sobre a natureza da verdade das Escrituras e, afinal, o que realmente define um profeta. E o ponto de partida é toda essa pergunta, bem direta, feita por uma estudante. Veja bem, ela não está só pedindo um esclarecimento, ela está desafiando a lógica por trás da sucessão dos profetas. Essa questão vai direto no coração do desacordo e já prepara o terreno para o choque de visões de mundo que a gente vai ver a seguir. O cenário é um campus universitário, né? Um lugar que a gente normalmente associa com um debate acadêmico, tudo muito teórico. Mas olha, o que acontece aqui passa longe de ser só teoria. É um confronto de verdade, cheio de paixão, envolvendo crenças muito profundas. Dá para sentir que tem muita coisa em jogo ali. Ok, vamos então para o ponto que deu início a tudo. O debate inteiro pegou fogo por causa de um argumento bem específico, uma suposta contradição encontrada dentro da própria Bíblia. Bom, aqui está o desafio que a estudante coloca na mesa. Em João, capítulo 1, o texto é claro: ninguém jamais viu a Deus. Certo. Só que depois, em João 5, Jesus afirma que ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. Para ela, a lógica é simples. Ué, como Jesus pode ver o Pai fazer alguma coisa se ninguém nunca viu Deus? Ela apresenta isso como uma contradição óbvia que coloca em xeque a consistência do texto. E aí vem a resposta do Cliff, o outro debatedor. O argumento dele se baseia totalmente em contexto. Ele diz que, lá no capítulo 1, o Evangelho de João já estabelece que Jesus é Deus em forma humana. Sendo assim, a perspectiva de Jesus é única. Enquanto nós, seres humanos, não vimos Deus, Jesus, por ser Deus, conhece o Pai de uma forma íntima, direta. O interessante aqui é ver como o debate muda de nível muito rápido. A conversa deixa de ser sobre interpretar um versículo isolado e passa para uma questão bem maior. Qual é, afinal, a fonte de autoridade religiosa mais confiável? Então, o X da questão virá este. O que tem mais peso? O testemunho histórico de pessoas que viveram aquilo, que estavam lá, ou uma revelação que veio séculos depois, afirmando corrigir esses relatos antigos? É o embate direto entre a evidência histórica e a revelação divina. E essa linha do tempo ilustra perfeitamente o ponto central do argumento do Cliff. Dá uma olhada. Os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares ou gente muito próxima delas, poucas décadas depois da vida de Jesus. Já o Alcorão começa a ser revelado mais de 500 anos depois. Para o Cliff, essa proximidade com os eventos é o que dá toda a credibilidade. E aqui, as duas visões de mundo ficam bem claras. A do Cliff é baseada na história. A verdade se estabelece pelo testemunho confiável mais perto do acontecimento. Já a visão do estudante vem da teologia da revelação contínua. Ela argumenta que as escrituras anteriores foram inevitavelmente alteradas com o tempo. Por isso, uma nova revelação divina, o Alcorão, foi necessária para corrigir tudo e restaurar a verdade original. A partir daí, a conversa fica ainda mais profunda. Porque, se as fontes da verdade são diferentes, como é que se valida um mensageiro de Deus? A discussão então passa para os critérios do que é ser um profeta. Antes da gente entrar nessa briga de critérios, vamos só alinhar uma definição básica. Um profeta é visto como alguém que fala em nome de Deus. A grande questão é, como saber quem realmente é um? O processo parece simples, né? Alguém chega e diz que é um profeta e essa afirmação precisa ser testada. Mas é justamente na hora do teste que os dois lados discordam, e discordam feio. Essa tabela aqui resume bem essa diferença. Para a estudante, a prova principal de um profeta é um milagre, algo extraordinário, como, por exemplo, o nascimento de Jesus sem um pai. É um sinal divino que não deixa dúvidas. Já para Cliff, a prova não está num único evento milagroso, mas sim no padrão da vida e dos ensinamentos da pessoa ao longo do tempo. Essa frase resume perfeitamente a posição da estudante. O sinal de um verdadeiro profeta é a capacidade de fazer algo sobrenatural que desafia o que se conhece e serve como prova de que a missão dele é divina. Ponto final. E aqui vem a resposta do Cliff. Ele argumenta que milagres por si só não são um teste confiável. Ele até sugere que atos sobrenaturais podem ser feitos por falsos profetas ou até por outras forças, então não dá para usar isso como a prova definitiva. Com visões tão diferentes sobre o que é evidência, profecia e escritura, bom, o debate inevitavelmente chega num beco sem saída. Não há mais um terreno comum para conversar.
A razão pela qual eles não conseguem concordar em nada é porque a discussão não é apenas sobre fatos. Eles estão debatendo o próprio sistema operacional da verdade. É como se duas pessoas tentassem jogar um jogo, mas cada uma estivesse usando um manual de regras completamente diferente. Simplesmente não funciona. Então, para resumir, o impasse todo se resume a estes 3 grandes conflitos. Primeiro, a fonte da verdade. É o testemunho histórico ou a revelação divina que veio depois? Segundo, a prova de um profeta. É o teste de uma vida inteira ou o teste de um milagre? E terceiro, a natureza da escritura. É um documento histórico, sujeito a falhas humanas na transmissão, ou é um texto divino, perfeito, que nunca foi alterado? E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além desse debate. Se as pessoas partem de sistemas de crenças tão diferentes que nem mesmo a definição de prova é a mesma, até que ponto um diálogo produtivo é realmente possível? E o que isso significa para todos nós num mundo com tantas visões de mundo em conflito?